Essa semana ocorreu algo que realmente mudou todo o jogo, praticamente. Porque essa semana nós tivemos a notícia de que a Microsoft adquiriu a Activision Blizzard pelo valor aí aproximado de 70 bilhões de dólares. Mas eu sei que essa é uma notícia que envolve muito mais de uma cultura nerd, de pessoas que consomem videogame, só que tem algo muito além disso, envolvendo casos de abuso, racismo, misoginia e entre outros, não só dentro da Activision, como de outras empresas do mercado. E é algo que realmente acredito que a gente precisa conversar. Mas vamos lá, o que ocorreu? Nessa semana, ali na quarta-feira, foi anunciado a Microsoft adquiriu basicamente toda a empresa, toda a Activision Blizzard. E foi pelo valor aí cerca de 69 bilhões de dólares. Em comparação, a Warner Brothers, né, foi adquirida, toda a Warner, né, a empresa Warner, o estúdio Warner, que tem a Legendary, entre outras, dentro dela, foi adquirida pela AT&T, uma empresa de internet dos Estados Unidos, pelo valor de 80 bilhões de dólares. Já em comparação com a compra da Microsoft do ano passado, ela adquiriu a Bethesda por cerca de 9 bilhões. E a gente também tem o caso de que a Disney adquiriu a Lucasfilm por 7 bilhões mais ou menos. Então, o grau de comparação para você ver os níveis de diferença e de poder, é claro, que cada uma tem. Porque a Activision Blizzard também é detentora de muitas franquias e de muitos jogos que realmente tem um valor de mercado gigantesco. Porque o valor de mercado é o quanto aquele produto, de certa maneira, é rotacionado e gera lucro para a empresa. Um exemplo disso é Call of Duty, que é uma franquia anual de jogos, World of Warcraft, que é um jogo online que, além de ser pago, né, de ter uma mensalidade, ele é um jogo gigantesco. Overwatch também, que é um jogo de esportes, né, que faz parte ali do gênero de esporte. Hoje em dia nem tanto, porque teve problemas, é claro. Mas tudo isso agora pertence à Microsoft. E o próprio Phil Spencer, né, o diretor e presidente da Xbox, foi anunciado como principal responsável agora da Activision Blizzard. E todos ali que pertenciam à empresa devem meio que... basicamente ser ele que manda. E agora todo mundo ali tem que obedecer o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Ele também falou e se pronunciou pelo Twitter, falando que está muito grato, que a partir de agora ele tem várias ideias. Então, realmente, é algo que muda muita coisa. Porque é lógico, a Microsoft comprou a Activision Blizzard, não foi a Xbox em si. A Xbox é uma divisão dentro da empresa Microsoft, uma divisão de games, dos consoles. Então agora a Activision Blizzard também vai fazer parte da Microsoft, entretanto todas elas estarão embaixo do cobertor do Xbox, embaixo do Phil Spencer. E o atual CEO e presidente da Activision Blizzard, o Bob Kotick, ele vai ficar ali nessa parte de transição e após isso será demitido. E já falando dele, ele é de fato um dos principais responsáveis desse ocorrido. Mas eu vou explicar com mais detalhes mais adiante por quê. Mas antes, vale lembrar sobre a situação atual onde a Activision Blizzard se encontrava. A empresa estava passando por diversos problemas, que ainda irei citar, mas ela estava buscando desenvolver novos jogos. Vale lembrar que em 2019, mais ou menos ali, foi 2019? 2019-2020, foi anunciado Overwatch 2, foi anunciado também Diablo 4 e também novas expansões de World of Warcraft e entre algumas outros jogos da franquia. E também vale lembrar que tivemos esse ano, né, ano retrasado, Call of Duty Vanguard, que era o novo jogo que prometia aí se passar na Segunda Guerra Mundial e ter mais expansões. Contudo, Call of Duty Vanguard não foi muito bem,
na verdade, é considerado um dos piores jogos em questão de desempenho de vendas da Activision, da franquia Call of Duty. Tanto é que saiu rumores de que o Modern Warfare 2 ia ser desenvolvido, estava em desenvolvimento, devido ao fato de que o Vanguard deu muito errado. E Diablo 4 e Overwatch 2, até hoje, não temos nenhuma notícia sobre. Só temos notícia de adiamentos e mais adiamentos. E vai lembrar que também teve um remake do Warcraft, né, do World of Warcraft, que foi um fracasso também e teve um recebimento da própria comunidade muito negativo. E isso tudo já desencadeava para essa questão. Inclusive, ao olhar aqui, por exemplo, numa notícia aqui que o Jovem Nerd publicou, onde um jornalista do GamesBeat falou, ele disse que realmente isso foi um dos motivos da Microsoft ir atrás da Blizzard, porque devido a todos esses adiamentos, houve uma queda bem grande no valor de ações da empresa. Então, estava mais barato comprar ela, basicamente. É lógico que as variações dependem de muitas coisas. Contudo, realmente, na época, ao analisar, houve de fato quedas bem grandes em comparação a outros momentos da empresa, por exemplo. E ele disse que o que afetou de fato foram alguns atrasos que houve, também o mau desempenho do Call of Duty e, de fato, o problema que a empresa teve com o Departamento de Justiça da Califórnia e os artigos referentes às polêmicas da empresa foram também algo que influenciaram. Houve também, é claro, uma queda bem grande de 14% mais ou menos, e isso para uma empresa gigantesca como a Activision Blizzard é algo muito grande. E aqui tem outras coisas falando, e também falando o valor, que foi 68 bilhões e 700 milhões de dólares, que foi o valor que a Microsoft pagou pela Blizzard. E aí agora a gente entra nas polêmicas. Quais são as grandes polêmicas? A primeira polêmica, é claro, envolve os casos de abuso dentro da empresa. Casos que vieram dos próprios funcionários. E não são casos somente de, por exemplo, abuso verbal, que é algo sério, mas que, de certa maneira, em comparação com outros níveis de abuso, é respondido de outra forma, digamos assim. A resposta é diferente, a ação para combater aquilo é diferente. Mas abusos sexuais, de chefes abusando de funcionário, de chegando perto das pessoas e de mulheres da empresa e abusando delas, casos de discriminação, racismo, misoginia e entre outros diversos casos. Os links vão estar aí embaixo, mas o The Wall Street Journal foi o grande responsável por cobrir esses eventos, por investigar eles, e uma das principais notícias era que o CEO Bob Kotick sabia de todas as alegações de abuso dentro da empresa. E que, como ele sabia disso, ele resolveu simplesmente abafar esses casos. E como eu falei anteriormente, ele só vai ficar nesse período de transação na empresa. Ele será retirado dela. E agora dá para saber o porquê. Ele foi um chefe que ele está há muito tempo dentro da empresa. E pelo que a própria notícia fala, uma pessoa alegou que foi estuprada no período ali de 2016, 2017, por um supervisor dela de dentro da empresa. Também tem outros casos de incidentes, documentos e coisas que incluem, inclusive, entrevistas com ex-funcionários falando sobre esses casos, e que o Kotick simplesmente abafou todos esses casos. Tem uma foto que, inclusive, que mostra os movimentos que tiveram, né, os protestos que tiveram dentro ali da Blizzard. Então foi algo realmente gigantesco e que trouxe um destaque negativo para a indústria de jogos. É um artigo bem grande, onde você pode conferir todos os detalhes, fala sobre muita coisa, fala sobre a origem da empresa, fala sobre quanto tempo o Kotick está dentro dela. O link vai estar na descrição, mas resumindo, basicamente é isso. Houveram muitos casos, muitos, mas uma quantidade gigantesca, e
que nem se fosse só um caso, isso não deveria acontecer. Principalmente dentro de uma indústria de entretenimento, uma indústria de jogos, onde está numa crescente cada vez maior e as pessoas têm um sonho de trabalhar dentro dela cada vez mais. E ao olhar para isso, nós pensamos que realmente essa área de mercado não é diferente de outros trabalhos. E esses casos só sustentam cada vez mais isso. E isso é um problema muito grande, porque isso não é um problema que só ocorre dentro da Activision Blizzard. Tivemos casos de trabalho não forçado, mas trabalho excedente dentro da CD Projekt Red, responsável por Cyberpunk e The Witcher, onde eles obrigavam funcionários a trabalhar por mais de 100 horas semanalmente. Tivemos casos da Ubisoft também, dentro dela, de abusos, que não teve uma investigação que foi adiante, mas também houve casos assim, e por toda a empresa. E também, é claro, a própria Riot Games, que inclusive teve um processo de 100 milhões, onde eles perderam. Então, para você ver, isso não é um problema só da Activision Blizzard. E se você olhar o próprio caso da Blizzard, ela é uma empresa que antes ela era vista como a gigantesca do mundo dos games, como uma empresa que abraçava todo mundo, que abraçava uma comunidade. Ela criou World of Warcraft, que é, se não, um dos maiores jogos de todos os tempos de online, é o maior, sabe? Ou foi o maior. Ela fez Overwatch, que teve uma crescente muito grande, mas que de repente simplesmente caiu e se degradou por si só, onde desenvolvedores saíram, onde houve mudanças dentro do próprio jogo e onde até mesmo tiveram que mudar o nome de um dos personagens devido ao fato de que ele foi inspirado em uma pessoa de dentro da empresa que era uma das principais responsáveis pelos abusos. Então, para você ver o que ocorreu, Diablo era uma empresa que tem grande renome e olha o que aconteceu com ela, olha o que estava acontecendo, para falar a verdade, dentro dela durante todo esse tempo. E você vai falar, tá, mas por que as pessoas não falaram isso antes? Tem sempre a pessoa que vai falar isso. Imagina você trabalhar em uma empresa dos seus sonhos e aí você sofre esse abuso. Não por alguém igual a você, mas superior. E você sofre esse abuso e o que você vai fazer? Você precisa daquele emprego, você precisa trabalhar, sabe? Senão, se você sair daquilo e contar para alguém, aquele cara, a cobertura que ele vai ter vai ser gigantesca. Ele vai ter 20 advogados do lado dele, ele vai ter diversas pessoas e você vai ser só mais um, que pode ser abafado ou até pior. Então, realmente, imagina você nessa situação. Você realmente acha que é fácil só chegar e contar? É mais do que isso. Então, esses casos dentro da Activision Blizzard só mostra que temos que ter atenção ao que acontece em nossa volta e o que acontece na comunidade. Porque é algo que precisamos cada vez mais tomar cuidado. Porque é um mercado, são pessoas trabalhando, pessoas que trabalham por trás dos jogos que jogamos. E, no final das contas, continua tendo problemas como em toda indústria. Como a indústria dos cinemas, que teve os casos do Jeff Weinstein, como casos também de televisão, onde também teve casos de abuso. E isso deve mudar. Isso precisa mudar. Após, é claro, a compra da Activision Blizzard, houve outras coisas que saíram, como, por exemplo, o fato do Bob Kotick ter pensado em comprar canais de notícias para melhorar a imagem da empresa. Mas, agora pensando no futuro, o que vai ocorrer? O Bob Kotick ele vai sair da Activision Blizzard. O principal responsável será o Phil Spencer. A própria Sony, ela disse, né, para o Wall Street Journal, que espera que os jogos continuem multiplataforma, continuem sendo entregues na plataforma deles. E acredito que vai ocorrer, porque o principal foco do Phil Spencer não é criar exclusivos, mas criar conteúdo. O Game Pass é um dos principais serviços que o Phil Spencer está focando em investir. Atualmente está com 25 milhões de assinantes, pelo que foi revelado, e ele planeja investir cada vez mais nisso. Então, imagina você ter um World of Warcraft, um Diablo, ou até mesmo um Call of Duty dentro do Game Pass.
é algo bem chamativo. E é claro, sem dúvida, terão exclusivos, mas eu acho que serão jogos próprios e novos que serão desenvolvidos para o Xbox, não já pré-existentes. Mas eu acho que algumas coisas vão mudar sim. Por exemplo, o Call of Duty, para o console da PlayStation, ele tinha algumas vantagens, algumas coisas exclusivas. Eu acho que não terá mais e terá para o Xbox, que é claro, é uma jogada de marketing no final das contas. Também tem o fato de que eles têm a Bethesda agora, então eles têm muitos jogos. Eu acho que o Phil Spencer vai prosseguir com o desenvolvimento dos jogos que já estavam em desenvolvimento, como Diablo 4 e Overwatch 2, mas ocorrerá mudanças. E só o futuro vai nos mostrar o que realmente será feito. Mas é isso. Foi algo que realmente vai mudar tudo, porque agora a Microsoft, a Xbox, possui um leque de oportunidades dentro da indústria dos games gigantesco. Houve uma queda de ações da Sony após a compra da Activision Blizzard. Então, realmente, a competitividade que é boa, que gera coisas novas, que gera mudanças dentro das empresas, eu acho que vai ocorrer agora e vai ser algo necessário, não só pela Sony, mas talvez também pela Nintendo, por mais que ela seja mais purista em outros pontos. Então, eu acredito que bastante coisa vai mudar, porque isso não é algo que acontece todo dia. E na E3 desse ano eu já acho que a gente vai ver algumas coisas que o Phil Spencer vai falar sobre. Mas é isso. É uma situação complicada, difícil, e que acredito que nós, que fazemos parte da comunidade, também temos que ter uma certa responsabilidade nisso. Então, quando eu decidi pensar sobre esse grande evento na indústria dos jogos, eu vi que, de fato, a comunidade gamer não é o sonho que todos pensam que é.